Olá, eu sou João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional e procurador da Fazenda Nacional. Nós estamos dando início hoje ao programa Jurídica Política, Memória Brasileira. Vamos visitar fatos e personalidades marcantes da história política do Brasil e no mundo. Nosso primeiro convidado é uma ilustre personalidade do mundo acadêmico, jurídico e político brasileiro. Trata-se do ministro Francisco Rezec, que honrou essa casa aqui, o Supremo Tribunal Federal, foi membro do Supremo, integrou a Corte de Justiça de Haia e também foi ministro das Relações Exteriores. O primeiro programa foi gravado no Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, que gentilmente nos cedeu o seu belíssimo auditório. Gravamos sobre fatos marcantes da vida do ministro Rezec, sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal, na Corte Internacional de Haia e no Ministério das Relações Exteriores. Eu convido vocês a acompanhar cada um desses programas. Eu tenho certeza que será uma experiência prazerosa, cultural, informativa e histórica sobre essa grande personalidade do direito brasileiro. São 3 episódios, fique agora com o primeiro. Estamos dando início a um projeto de extrema importância, hoje aqui no UDF, no Centro Universitário do Distrito Federal, sobre a memória jurídica brasileira. E temos como convidado o ministro Francisco Rezec, que por 2 oportunidades ocupou o Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi também ministro das Relações Exteriores e encerrou sua carreira pública como juiz da Corte Internacional de Haia. Portanto, é um nome como poucos e que reúne experiência nacional e internacional na mais importante Corte de Justiça do país e numa das mais importantes Cortes de Justiça do mundo. Ministro Rezec, é uma honra tê-lo aqui conosco e a primeira pergunta que eu faço é sobre essa experiência que poucos brasileiros tiveram, que na sua passagem em Haia, na Corte Internacional. Gostaríamos de ouvir do senhor como foi essa experiência, quais foram os casos mais interessantes que o senhor julgou e que conselho ou comentário o senhor faria para todos esses que estão na Faculdade de Direito e que almejam, por que não, uma passagem como essa do senhor em Haia. Professor Souto, a composição da Corte se faz por eleição do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas. São votos mais ou menos simultâneos. Durante a Assembleia Geral, ali pelo mês de outubro, novembro, de cada 3 anos. Isso é porque a Corte é eleita à base da renovação pelo terço a cada 3 anos, já que o mandato é de 9 anos. Uma candidatura brasileira é sempre uma candidatura forte. Enfim, as candidaturas em geral são bem apresentadas. Nenhum país até hoje ofendeu as Nações Unidas apresentando uma candidatura fraca. Mas, enfim, a questão de saber quem será eleito tem mais a ver, talvez, com o pavilhão do que com o currículo do próprio candidato. Nesse sentido, uma candidatura brasileira é sempre uma candidatura forte. Eu exerci o meu mandato na Haia entre 1997 e fevereiro de 2006, 9 anos. E foi um dos períodos mais movimentados, mais ricos, mais interessantes da história da Corte, pelo número de casos e pela natureza dos casos. O embaixador Sete Câmara, que foi o último brasileiro antes de mim a ocupar uma cadeira ali, por 9 anos, e que saiu 9 anos antes de eu entrar, costumava se queixar de que os anos 70 em que ele lá esteve foram muito estéreis. Foi uma época, a década de 70 foi uma época de
de eclipse do direito, de pouca valorização do direito na América Latina, em inúmeros países pelo mundo afora. Isso repercutiu sobre a cena internacional. Ninguém ia procurar solução para os seus conflitos na Corte da Haia. O caso mais interessante do período do embaixador Sete Câmara lá foi o caso Barcelona Traction, que se decidiu pela preliminar, nem se entrou no mérito. A Corte consagrou um acórdão de um volume denso a resolver a questão preliminar de saber se determinado país tinha ou não titularidade para processar outro por conta de ser a pátria dos acionistas de uma empresa que havia assumido uma terceira nacionalidade. E a Corte bloqueou o processo na preliminar. A não ser por naquela época não houve grande coisa. Já durante o meu mandato, julgamos coisas de extremo interesse e de extrema dramaticidade política. O contencioso entre o Irã e os Estados Unidos da América, por conta, enfim, das façanhas do regime iraniano e das façanhas não menos exóticas do governo norte-americano frente àquilo. E isso produziu um contencioso sério, envolvendo vários incidentes graves, com perda de vidas humanas em grande número. A Corte se defrontou com todos esses processos e outros relacionados com fronteiras importantes para países da Ásia, da África, mesmo do continente europeu. O senhor julgou alguma coisa do Brasil nessa época? Não houve nenhum processo brasileiro. O Brasil não esteve presente em nenhum. O que é uma boa coisa. Nós não temos, em princípio, um contencioso. Depois da minha saída, professor Souto, houve alguns incidentes diplomáticos causados pelo Brasil e que teriam produzido um processo na Haia se o outro país tivesse se sentido animado a nos processar. Mas naquela época não. Naquela época preservávamos a nossa tradição, a tradição brasileira de resolver com diplomacia todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos, e quando fosse estritamente necessário, quando fosse uma causa de difícil solução jurídica, apelava-se para a arbitragem, como aconteceu na época do Barão do Rio Branco, de Joaquim Nabuco, em que resolvemos por arbitragem problemas de fronteiras no norte e no sul do país também. Essa época do embaixador Sete Câmara, que o senhor falou que é um tanto quanto estéril, a época, né? Podemos dizer que a deficiência de democracia repercute nos tribunais? Repercute porque faz com que, generalizadamente, nos lugares onde não se pratica uma democracia efetiva à base do direito, não se faz muita fé também em que órgãos jurídicos de composição de conflitos no plano internacional devam ser utilizados. O senhor foi o primeiro ministro do Supremo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal até assento em Haia? Não. O primeiro foi Epitácio Pessoa, no tempo da velha corte. Uhum. É aquela cadeira para a qual tinha sido eleito na primeira eleição que aconteceu, ao ser fundada a Corte da Haia no ano de 1920. A primeira eleição elegeu Rui Barbosa. Mas ele, já idoso e doente no Rio de Janeiro, não teve ocasião de ir lá sequer. Porque enquanto se esperava pelo primeiro processo, a Corte esteve em estado de dormência. E entre mentes, no Rio de Janeiro, Rui Barbosa teve o seu estado de saúde agravado e morreu. Para o mandato tampão, que era quase todo o período de 9 anos, foi eleito Epitácio Pessoa. E ele lá exerceu esse mandato saindo já tinha exercido a presidência da República também. E antes, o Supremo Tribunal Federal. Mais tarde, quando da segunda fase, depois da Segunda Grande Guerra, foi eleito Filadelfo de Azevedo, que também saiu diretamente do Supremo para a Haia. Não conta, então, Levi Carneiro, que foi o primeiro presidente da OAB e que fez ali, cumpriu o mandato tampão por causa da morte de Filadelfo Azevedo na Haia, e não conta também o embaixador Sete Câmara, que saiu da carreira diplomática e da política. Do Supremo saíram Epitácio Pessoa, Filadelfo Azevedo e eu próprio. Entendi. Mas o senhor mencionou Rui Barbosa, mas ele chegou aí à Haia.
Assim, o que tem apelido, inclusive, sim, né? Mas isso bem antes de ter sido eleito. Ok. Ele foi lá como advogado. Foi como advogado, foi a vários títulos. Mas o grande esplendor de Rui Barbosa na Haia, que deu-lhe direito à alcunha da águia, a metáfora da águia, foi justamente a Conferência de Paz de 1907. A segunda Conferência de Paz da Haia, acontecida em 1907, a primeira tinha sido em 1899, e lá ele, enfim, com várias intervenções extremamente duras, enérgicas e educativas, voltadas para as potências coloniais e outras nações de primeiro mundo, que tinham na época uma conduta bem mais arrogante do que tem hoje. Isso criou em torno de Rui Barbosa justamente essa imagem de um homem de extrema coragem defendendo os interesses de uma pluralidade de países que não fazem parte daquele circuito na época dos que dominavam o cenário, mas que reclamam os seus direitos e luta pela sua soberania. Os juízes despachavam, atuavam, né? Despachavam não, é um termo muito rasteiro, mas os juízes atuavam de segunda a sexta. Qual é o funcionamento? Ela não, funciona, veja, acho que poucos conhecem, sim, isso é um tema de... Olha, o ano tem 52 semanas. Dessas 52 semanas, umas 18 são passadas na Haia, em trabalho intensivo, com sessões diárias, manhã e tarde, às vezes de segunda a sexta, às vezes de terça a quinta, mas é um trabalho intensivo que envolve essas reuniões ou a portas fechadas para discutir o caso, ou a portas abertas para ouvir os advogados dos países em conflito e, ao fim do processo, para ler o acórdão, né? E todo o restante do tempo é usado para ler aquela massa infinita de memoriais, razões, provas, e para escrever votos, escrever notas informativas. Lá trabalha-se assim com a redação prévia de uma nota em que cada um dos 15 diz aos outros 14 quais são as impressões dele até então e o que ele pretende pôr na mesa da discussão final. Assim, há uma construção conjunta do voto, digamos assim. O que facilita enormemente a vida, expõe menos o tribunal, não deixa o tribunal sujeito a nenhuma dessas tempestades que tem se abatido hoje no Brasil sobre o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais. Transmissão ao vivo, filmagem das sessões? Você pode fotografar as sessões abertas. As fechadas. Que é o hearing, deve ser alguma coisa parecida com isso. Isso você pode, enfim, fotografar, pode divulgar, mas isso na sala de sessões, com todos lá uniformizados, com a beca própria, os advogados também. E os advogados comparecem à tribuna da Haia com as suas roupas típicas nacionais. Os britânicos e as antigas colônias britânicas mandam lá advogados com wig, com a peruca na cabeça e todos aqueles, todas aquelas sedas, arminhos, pompons de outros advogados de outras pátrias. Enfim, é algo bem menos discreto do que os uniformes brasileiros de juízes, que são mais, enfim, mais sóbrios. Ministro, hoje o estudante de direito, né, o bacharel em direito, que conseguiu a OAB, uma semana depois ele pode fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Na Suprema Corte dos Estados Unidos isso não é possível, né? Tem o registro próprio, etc. Né? Uma espécie de bar da Suprema Corte. Em Haia, qual é o sistema? Não, o advogado precisa estar inscrito? A Haia se parece mais com o Brasil do que com os países de influência britânica. Na Inglaterra existe essa barreira. Né? A classe se divide em duas castas, os solicitors e os barristers. Solicitor é aquele advogado, em geral, mais jovem, mas às vezes não jovem, que fala diretamente com as partes, discute, ajuiza a ação, toma todas as providências, mas ele não comparece para uma sustentação oral diante de nenhum tribunal. Isso é reservado ao barrister. E a condição de solicitor para de barrister, a subida dessa escada hierárquica na profissão do advogado,
se faz mediante provas de variada natureza, incluindo algumas provas de bom comportamento social. Por exemplo, para um solicitor inglês passar a condição de barrister, entre outras coisas, ele tem que jantar 2 ou 3 vezes com barristers e causar-lhes boa impressão durante o jantar. Olha que coisa mais barroca para o nosso gosto republicano. É verdade. Mas enfim, é uma instituição própria deles. Mas para lhe dizer, mesmo nos Estados Unidos, onde se pratica a república, como aqui, existem também condições de acesso à tribuna da Suprema Corte. Não é toda... Na Haia, não. Desde que a pessoa esteja qualificada para exercer a advocacia no seu próprio país, ela pode comparecer à tribuna. Isso precisa de um comunicado da não, OAB ou o cidadão não, se autodeclara? Presume-se, né? Que aquela pessoa não teria sido posta ali por um Estado soberano claro, se ela não fosse qualificada. Então, mas a questão de saber se ela tem ou não tais ou quais credenciais exigidas no país de origem para advogar perante os tribunais locais, isso não conta, isso não entra em linha de... Isso é bem próprio do direito internacional. A questão de saber, em algumas conferências preparatórias de trabalhos, compareceu uma vez chefiando a delegação do Principado do Liechtenstein, um príncipe que era, a nosso ver, menor de idade. Não importa, ele estava ali como representante da soberania daquele pequeno país da Europa Central, não é? E as condições de representatividade dele eram determinadas pelo governo monárquico do Liechtenstein. Então ninguém tinha o direito de dizer ele não pode estar aqui porque é menor a nosso ver, segundo a nossa legislação. Isso não, na cena internacional não se praticam esses filtros bem próprios da hierarquia dos diversos países. Entendi. Ministro, como se processou, não sei se o senhor pode entrar nesses detalhes, mas sua escolha para a Haia. E engato com uma outra pergunta, né? O senhor teve dúvidas, quer dizer, estava lá no Supremo, a sua segunda passagem pelo Supremo, tudo bem que o senhor é versado no direito internacional, professor, estudou em Sorbonne, estudou nos Estados Unidos, estudou na Inglaterra, eu imagino que seja o coroamento de uma carreira, mas o senhor chegou a ter dúvidas e como se processou essa... Não. Dúvidas seríssimas, daquelas que tiram o sono, eu tive quando o presidente eleito, Fernando Collor, me pediu para aceitar a chancelaria. O que significava para mim deixar o Supremo Tribunal Federal sem direito à aposentadoria, embarcando numa nau sem rumo certo e com todos os riscos, né? E isso há 1 ano e meio de assumir a presidência do próprio Supremo Tribunal, aos 45 anos, seria o mais jovem. O senhor foi um dos mais jovens. O senhor foi um dos mais jovens. Sim. O Epitácio foi mais jovem do que eu, no comecinho do século XX. Eu fui com 39, ao completar 39. Mas enfim, esse foi um momento de dúvida intensa, por 1000 razões, que agora não vem ao caso. Claro. Agora, quando depois exerci a chancelaria por 2 anos e pouco, voltei ao Supremo novamente, 5 anos mais no Supremo. Foi nessa ocasião que o embaixador Sete Câmara conversou comigo por telefone do Rio de Janeiro e me perguntou se já não era hora de voltarmos a ocupar uma cadeira. Não tinha ninguém ocupando? Nenhum brasileiro ocupando? Não tinha nenhum brasileiro. Depois que terminou o mandato de Sete Câmara, passaram-se 9 anos. Quando estava para completar-se esse período de 9 anos de intervalo, ele achou que eu deveria ir. Eu disse, eu estava no Supremo, enfim, um pouco cansado daquilo que para mim não era novidade. E havia esse fato também, a minha especialidade é o direito internacional, acoplado ao direito constitucional, mas enfim, a Corte seria um destino natural da minha formação. Então eu apenas pedi ao embaixador Sete Câmara, já então residente no Rio de Janeiro, que falasse com quem de direito. E ele falou então com pessoas do governo
então o governo Fernando Henrique. E a candidatura foi apresentada. Ela tem que ser apresentada pelos órgãos oficiais. Formalmente, ela é apresentada pelo Grupo Brasileiro da Corte Permanente de Arbitragem. Uma lista de 4 nomes que estão qualificados para... a lista, na época, não sei se eu já estava nessa lista. Eu era um dos membros dela. O outro era Celso Laffer, Luiz Olavo Batista, Vicente Marota Rangel. E esses 4 indicam um nome formalmente ao presidente da República, mas é o governo que faz a campanha, enfim, a apresentação da candidatura e a campanha. Esse nome é encaminhado para a Haia ou para Nova York? Para Nova York. Tudo se resolve em Nova York. A própria corte em Haia não exerce nenhuma influência, exceto por aqueles juízes da Haia que são ligados aos respectivos governos e que sopram alguma coisa aos ouvidos dos seus governantes dizendo esse nome conviria ou não. E o presidente da Haia é escolhido de que forma? É escolhido por eleição, não há rodízio como aqui. Não se sabe por antecipação quem vai ser o próximo. E ele exerce o mandato de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, durante cada mandato de juiz, ele se submete a 3 presidentes. Os meus foram o norte-americano Steven Schwebel, o francês Gilbert Guillaume e o chinês Xi Zhuyong. Figuras majestáticas, figuras de grande peso no direito e na personalidade. Ainda há um certo contato, ministro? Sim. Eu devo estar por lá agora, nesse mês de junho, para as despedidas do diretor-geral da Corte, que é um cidadão belga, um jurista de grande qualidade, poderia ser juiz se a Bélgica o tivesse apresentado, mas ele se candidatou a diretor-geral, foi eleito, isso quando eu estava começando o meu mandato lá, e agora, depois de tantos anos, vai se retirar e vai haver uma pequena cerimônia e eu mantenho algum contato com eles. O senhor falou há pouco de que quando estava na segunda passagem no Supremo e quando houve esse convite, essa especulação em torno do seu nome, o senhor pensou e dizendo, estou aqui um pouco cansado e tal. E essa é uma expressão muito verdadeira, digamos assim, porque nós nos referimos a uma época que não existia sequer a repercussão geral, né? E aí eu gostaria que o senhor comentasse algo sobre essa questão, o volume de trabalho do Supremo Tribunal Federal, já aquela época, não, principalmente naquela época, que hoje continua, e tentando fazer um paralelo, procurando fazer um paralelo com a Suprema Corte Americana, que nós sabemos que julga muito pouco, e aí eu já indago, o Supremo julga muito e a Suprema Corte Americana julga pouco, ou a Suprema Corte Americana julga o razoável, o ideal com o stare decisis? A Suprema Corte norte-americana julga exatamente na dose certa para, enfim, as dimensões do país, da ordem jurídica e da distribuição entre a ordem jurídica federal e as 50 ordens jurídicas estaduais. No Brasil nós temos esse problema hoje insolúvel, nunca sairemos dessa situação. O direito, em tudo que ele tem de importante, é federal. O que foi deixado para os estados federados como competência legislativa é algo muito residual, é algo muito periférico, é algo muito pouco importante. E não dá para dizer com segurança, professor, se isso é bom ou mal. Okay. Não. Agora... É uma característica da nossa federação, né? Sim. Então, os juízes da Suprema Corte não são ociosos, os da Suprema Corte americana. Eles trabalham e muito... Escrevendo, produzindo votos de qualidade. E eles nunca sentem a sensação que, não diria hoje, mas em outros tempos, o Supremo às vezes sentia. Nós estamos nos consumindo aqui para resolver miudezas. Entendi. Não era para ser assim. Por isso, sucessivas alterações no sistema, com a Constituição de 88, mas sobretudo com a reforma de 2004, vieram a tirar algumas competências do Supremo, transferi-las para o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, vejam bem, a carga do tribunal ainda é muito grande e há problemas, professor, como há em muitas outras instituições judiciárias, de administração do tempo.
Nós ainda temos na magistratura brasileira, em todos os níveis, pessoas que insistem em dizer em 2 horas o que poderia ser dito em 15 minutos. E que insistem em escrever 85 páginas sobre aquilo que poderia ser escrito em 12, 13 páginas. Esse problema... ibérica, não. Eu já vi coisas piores em países que não têm nada de ibéricos. Entendi. Isso depende muito da formação de cada magistrado e depende muito da ordem jurídica naquelas circunstâncias em que ele se encontra. Eu já vi sentenças britânicas incrivelmente quilométricas, quando idealmente não deveria ser assim. Ministro, e a Suprema Corte Argentina? Nós sabemos que a Constituição de 1853, salvo engano, de 53, ela, tal qual a Constituição Brasileira de 1891, foi fortemente influenciada pela Constituição da Filadélfia, a Constituição Americana de 1787. E em pesquisas recentes eu observei que isso já aconteceu nos Estados Unidos também. A composição da Suprema Corte Argentina oscilou bastante. 9, 8 e hoje está em 5 ministros, 5 juízes. Sim. O que o senhor acha uma corte nacional? A Argentina é um país grande, não tem as mesmas dimensões do Brasil, nem a mesma população, né? Menos da metade, né? Bem menos da metade. Mas o que o senhor acha de uma corte suprema com 5 juízes? Me parece pouco, não? É o caso do Uruguai também. E algumas decisões da Suprema Corte Uruguaia de anos recentes foram tomadas por 3-2. Isso tem um efeito perverso em relação a todo jurisdicionado que perde. Eu perdi porque num colegiado de 5 criaturas, embora 2 tenham sido a meu favor, 3 outras foram contra. É muito desgastante para o jurisdicionado esse tipo de sensação. Por isso, o número poderia ser um pouco mais elevado. 9 e 11 são números muito bem costurados. Exatamente. 9 é o número da Corte Suprema Americana, 11 é o da Corte Suprema do Brasil. Mas veja, o grande trunfo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro em relação a outras cortes supremas, mesmo em países que seguiram também o modelo americano, e onde a justiça é, portanto, um poder do Estado e não apenas uma autoridade independente. Um poder do Estado, quer dizer, ela, a justiça, habilitada a cassar atos de governo de vários níveis e a ignorar até mesmo leis do Congresso, quando as considere contrárias à Constituição. Mas, enfim, a independência que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, antes mesmo da República, ainda no tempo do Império do Brasil e sobretudo depois da República, o grau de independência da Corte Suprema do Brasil em relação a toda a nossa vizinhança, indo até a fronteira do Rio Grande, até o México, é inigualável. E aí é muito penoso citar concretamente esse ou aquele caso. Mas são muitas as cortes supremas da nossa vizinhança em que até outro dia, e não sei se até hoje, o governo exercia uma forte influência nas decisões. Aqui hoje é mais ou menos o contrário. É mais ou menos o contrário. Muitos brasileiros acreditam hoje que a Corte Suprema do Brasil é que está, vez por outra, alcançando algumas competências que, pelo espírito da Constituição, seriam reservadas ao Congresso Nacional ou ao Poder Executivo. É claro que o Supremo não faz isso de oferecido. Ele faz porque eles atravessam a toda hora aquela praça e vão resolver, e vão pedir, vão exigir do tribunal que resolva problemas que eles não conseguem. Foi o que o falecido ministro Justice Anthony Scalia, perguntado sobre o caso Bush versus Al Gore versus Bush, né, a interferência, um repórter, ele fez, olha, vocês procuraram a Suprema Corte. Sim. E a Suprema Corte deu o veredito. Quer dizer, guardadas as devidas proporções, é isso. Sim. Eu realmente, ministro, concordo totalmente com o senhor, já tinha observado isso. Quer dizer, a toda hora atravessam a praça e estão lá a bater às portas do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, né?
não é por uma vocação de absorção de poder alheio que o Supremo faz o que ele anda fazendo. Ele o faz porque exigem que faça. E é muito difícil, nas circunstâncias da ordem jurídica brasileira, é muito difícil o tribunal assumir uma atitude restricionista e dizer aquilo que a Corte Suprema Americana já disse inúmeras vezes. Isso não é comigo. Resolvam. É o judicial restraint, né? Essa prenda o Supremo brasileiro não tem. A de renunciar à jurisdição e dizer aos poderes políticos que se engalfinhem lá na medida do necessário e que resolvam, por seus próprios recursos, aquilo que é um problema deles, poderes políticos, e que não deveria ser levado ao tapete judiciário. O senhor mencionou há pouco que 9 ministros lá na Suprema Corte Americana e 11 ministros aqui no Brasil é um quantitativo bem razoável, eu concordo. Agora, teria sido muito estranho se por um acaso aquela ideia do Franklin Delano, aquela proposta do Franklin Delano Roosevelt em 37, 39, quando ele, sofrendo reveses, propôs que a cada ministro que chegasse a 70, 75 anos de idade e não se aposentasse, ele pudesse nomear um, que é chamado Court Packing Plan, né? Teria sido muito estranho, né? Porque você poderia ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ministros. Sim, né? Ele estava muito irritado com o tribunal. Roosevelt tinha planos audaciosos, né? Muito bem costurados, por sinal, e audaciosos para a época. E ele encontrava na Corte Suprema, não no Congresso americano, mas na Corte Suprema uma resistência conservadora, né? Desproporcional ao projeto de governo, ao mérito do projeto de governo dele. Por conta disso, ele teve várias ideias extravagantes. Uma de inflar o tamanho da Suprema Corte, mesmo com a permanência daqueles que, ao ver dele, já deveriam ter saído num mecanismo semelhante ao da nossa aposentadoria por implemento de idade, né? Mas, enfim, isso passou, isso foi momentâneo. Ministro, e com relação ao Supremo, o senhor destacaria, do passado, obviamente, para não ferir suscetibilidades, 3 nomes que é que lhe vem à memória de grandes juristas? Eu sei que é difícil, em 100 e poucos anos de história, reduzir a 3, 4 nomes. Eu tiro 2 nomes da lista. Na realidade, eu tiro 3 nomes da lista. De 1891 para cá. De 1891 para cá, mas sobretudo dos anos 30 para cá, né? Porque o período da República Velha é muito difícil de... Neste período, Epitácio Pessoa fez um belíssimo trabalho, mas que durou muito pouco tempo. Ele, Alberto Torres, que também foi nomeado... Pessoa era do Nordeste? Era... Paraíba, da Paraíba, né? Uma ilustre família da Paraíba. Bom... Deve ser parente de João Pessoa, tio de João Pessoa, que ficou muito abalado quando o sobrinho foi assassinado. Bom, mas falando dos anos 30 para cá, eu excluo 3 nomes, o de Bilac Pinto, o de João Leitão de Abreu e o de Oscar Correia, porque são pessoas às quais eu fui tão ligado, tão vinculado pessoalmente. Leitão, principalmente, que eu acho, né? Exato, Leitão principalmente. Que foi da Casa Civil. E o senhor atuou lá na Casa Civil. Então esses 3 não contam, eu sou suspeito para falar sobre eles. Então, considerando os outros, aí eu diria que os grandes nomes do Supremo, ao longo desse período, sobretudo desse período mais difícil, que foi aquele que lhes impôs conviver com um regime autoritário, considerando aí ministros do Supremo do tempo de Getúlio Vargas e do tempo do regime militar mais recente. Aí põe Rodrigo Otávio, naquela época, e já nessa época, Vitor Nunes Leal e Aliomar Baleiro. O Aliomar Baleiro é um grande tribuno, né? Sim, não sei os outros, não conheço muito bem, mas o Aliomar Baleiro... Sim. E aí alguém poderia perguntar por que Vitor Nunes Leal e não Evandro Lins e Silva, que era mais ou menos o mesmo... Porque Evandro ficou muito menos tempo, e não teve tempo, portanto, para fazer as coisas que Vitor Nunes fez, não em matéria de altivez, de coragem, mas de organização da casa. Era um homem com um senso de organização prodigioso e ele inventou
uma série de mecanismos para o tribunal funcionar melhor do que até então funcionava. Ele foi ministro de quando a quando? Ele foi indicado por Juscelino Kubitschek. Tá. Se manteve no cargo durante os mandatos posteriores, Jânio Quadros, e foi finalmente aposentado pelos militares. É dele enxada? Enxada, voto e Coronelismo, Enxada e Voto, que é um célebre livro de Vitor Nunes Leal. É uma referência. Justiça já feita, o ministro Gilmar Mendes, quando esteve na Advocacia Geral da União, Sim. deu nome à escola, criou a escola e deu nome à escola Vitor Nunes Leal. Uma grande homenagem. Foi um notável membro do Supremo e, sobretudo, veja, professor Souto, nós não temos, juízes brasileiros em geral não têm o hábito de parar de esmiuçar processos e pensar adjetivamente na função que estão exercendo, na situação do tribunal a que pertencem e em como as coisas poderiam ser organizadas de modo mais racional, mais lógico, mais inteligente. É muito raro aquele juiz que pensa nisso, além de cumprir os seus deveres de julgar, que pensa nisso, em melhorar o sistema. E Vitor Nunes, neste particular, foi inigualável. Ninguém o excedeu nisso. Se você gostou deste episódio, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e o mais importante, inscreva-se no canal, sugira pautas e tenho certeza que vamos construir uma história muito interessante falando sobre a memória jurídica e política brasileira. Vamos agora ao segundo episódio.